Primeiramente, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos ao curso de Dr. Gustavo. Estou tendo essa oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês, né? Eu nunca me coloquei na condição de ser professor. Eu acho que a gente talvez seja no máximo um colega que a gente tem alguma experiência, alguma vivência e a gente tem que compartilhar. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser sempre compartilhado. Outro dia eu tive até uma ideia que a gente está trabalhando isso com um amigo. Eu tenho muitos livros na minha casa, né? E de quando em vez eu vou lá e vejo ou revejo algo naqueles livros. Mas a gente já parou para pensar quanto conhecimento está estagnado naquela estante, não é? Quanto eu tenho livros de autoajuda, livros de psicologia. Meu primeiro curso é fisioterapia, é o meu curso de coração, né? Eu sou fisioterapeuta pela Universidade Federal de Pernambuco e sou formado em Direito pela Universidade Católica, né? Depois a gente fez uma especialização, fiz mestrado também lá na Católica. E então assim, a gente vai comprando, adquirindo livros e eu vejo quanta coisa, eu olho para aquelas minhas estantes, às vezes a gente tem até um orgulho de dizer que tem aquilo tudo, que conseguiu ler aquilo tudo, etc e tal, mas e hoje? Aquilo tudo parado. Acho que é hora de a gente pensar em alguma coisa diferente, né? Então assim, o Dr. Gustavo me convidou, diante do que a gente, outro dia, a Associação dos Advogados Trabalhistas nos convidou para fazer uma palestra lá com eles, exatamente daquilo do dia a dia, cada coisa que a gente fazia no nosso trabalho, chegava um colega advogado e rapaz, como é que você faz isso? Me explique isso. E aí eu realmente até às vezes passo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos lá no meu trabalho explicando aquilo que a gente está fazendo lá. E então, através da doutora Silvana Fonseca, houve esse convite para nós irmos à ATP, o doutor Gustavo estava lá dividindo conosco, e aí então surgiu essa parceria para a gente trazer também essas informações para as pessoas. Por quê? Por que a gente pensa dessa forma? Porque é importante a gente ter a visão, né? Muitos de vocês aqui, eu acho que todos são advogados, correto? Né? E aí, muitos de vocês talvez nunca tenham estado do lado de cá do balcão. Alguns foram estagiários, tiveram a oportunidade de estar do lado de cá do balcão. Quando eu falo do lado de cá do balcão, do lado da vara, do lado do servidor, de como o juiz pensa, de como a vara trabalha, não é? E muitos têm aquela coisa, você é CPF ou você é CNPJ? Você advoga para reclamante e você advoga para reclamado, né? Então, e isso incondicionalmente, com o tempo, faz com que o nosso cérebro comece a raciocinar de uma determinada forma. Se você começa muito tempo advogando, por exemplo, para reclamante, você aprende muito a pedir, aquela coisa toda. Se você começa advogando para reclamada, e com o tempo você começa a dizer não é assim, não é? Então, quer dizer, negar, afinal é a função de vocês, na verdade, não fugindo do direito, não fugindo do correto, não fugindo da justiça, do ético, mas desempenhar o papel de cada um, né? E nós, do lado de cá, nós nem somos CPF e nem somos CNPJ. A gente tenta fazer com que os pratos da balança, de forma, fiquem equilibrados. Ou seja, restabelecer aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade. Sempre que há uma lesão ou ameaça de lesão a um direito, o judiciário vai estar lá de pronto, né, para tentar estabelecer ou restabelecer esse equilíbrio, esse direito que foi ameaçado ou de fato lesado, né? Então, essa é a nossa visão. E aí, quando nós trabalhamos isso, né, a gente tem uma maneira de ver o processo, uma maneira de ver essas práticas. E aí, é isso que a gente vai tentar bater um papo com vocês hoje. Alguns detalhes que a gente traz nesses convênios, porque hoje, assim, o que é que todo mundo postula, não é? Como a gente acabou de dizer, restabelecer o direito, não é? Então, tem um primeiro momento, aquele momento de conhecimento, onde comporta prova, instrução, e num determinado momento esse direito vai ser dito. Mas, às vezes de forma líquida, às vezes de forma ilíquida, né? Em algum momento, o que é que você quer saber? Quanto é o valor do processo, o valor da execução.
E o reclamante, em algum momento, e a reclamada, em algum momento, vai chegar para você e vai dizer assim, quanto é que eu tenho para receber, o outro, quanto é que eu tenho para pagar. Né? E como é que esse jogo transcorreu. Então, naquele momento, você vai fazer essa demonstração e é aí que o processo se efetiva. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que mostrar para a sociedade, porque eu vejo o judiciário como um todo. O judiciário não é apenas nós que estamos ali, funcionários, servidores e juízes. O judiciário são todos nós. Isso está na própria Constituição, a função precípua do advogado nessa questão de fazer a justiça. Não é? Então, o papel de vocês é muito importante. Por quê? Porque se nós nos vermos num só polo, nós vamos nos sentir corresponsáveis por essa atuação dessa parcela de atitude ou de atividade em sociedade. E é por isso que cada um de nós existe. E é por isso e para isso que cada um de nós nasceu. Não é? Cada um veio ao mundo com uma missão específica, ou várias ao mesmo tempo, mas é exatamente para isso. Porque, inclusive, tem uma passagem bíblica lá, em Eclesiastes, que diz assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os maus dias e digas que neles não tenhais mais contentamento. E que no final, não é, o pó volta ao pó e a alma volta a Deus. Ou seja, é o fim da missão. Não é? Então é por isso que a gente tem que se lembrar sempre. Eu vim para quê nesse mundo? Qual é a minha missão? Então nós que estamos operando esse direito, nós que estamos dentro desse sistema de uma forma única, porque se não existir a reclamação, não existe a contestação, não existe a instrução, não existe o processo, não é? Então somos todos numa mesma parcela. Assim eu penso. E aí, o que é que nós somos? Nós somos os atores deste filme em que, em algum momento, na tela da sociedade, as pessoas vão assistir. E o que é importante de tudo isso? Aquela pessoa que talvez teve o seu direito lesado, sentir que aquilo foi restabelecido de uma maneira justa e ver que essa história de impunidade, inconsequência, não é? Aquele velho ditado que a gente diz assim, ganhou, mas não leva. Que coisa mais humilhante do que isso? Você chegar para o seu reclamante, para o seu cliente, né? E dizer, rapaz, olha, a gente fez tudo tal, mas felizmente nós não temos mais nada para fazer. A gente não consegue finalmente colocar, né, a execuibilidade, executar isso, e você tem um papel na mão dizendo que você tem esses direitos, mas finalmente isso não vai chegar ao seu bolso, né? Que é a parte mais sensível do corpo humano, tanto na alegria quanto na tristeza, não é? Entendeu? Então, verdade, que se diga isso. Então, a partir daí, a gente começa, então, havendo essa responsabilidade que a gente tem nesse cenário global, fazer esse jogo. E aí tem aqueles princípios processuais, da boa-fé, da lealdade processual, porque assim, eu sempre vejo que a defesa, por exemplo, ou o ataque, eles devem existir, mas deve existir dentro do campo da lealdade. Eu trabalhei com um desembargador que ele dizia assim, se você for rejeitar os embargos, porque eles são procrastinatórios, não tem aviso não, é multa. É multa por procrastinação. Não é? Isso no primeiro grau, também trabalhei com alguns juízes que diziam assim, se você vislumbrar ali que aquilo é meramente procrastinatório, é multa. Por quê? Porque a gente consegue no dia a dia, pela maneira como as pessoas escrevem, tá certo? A gente consegue perceber se aquilo de fato é uma questão realmente que está acontecendo, há realmente uma omissão, há realmente uma contradição, nem todo mundo escreve tão bem, não é? Há uma obscuridade, há um erro de análise de pressuposto processual, ou se aquilo é meramente procrastinatório. Inclusive, assim, só para ilustrar a nível de embargos, é muito interessante a gente se ater àquelas hipóteses jurídicas. Porque, por exemplo, quando a gente está pegando um embargo, que a pessoa diz assim, houve omissão, o juiz
não avaliou corretamente as provas tal, ele não viu o documento. Não tem mais omissão. Ele mesmo já está confessando que o juiz viu alguns documentos, mas não viu aquele que ele queria que visse. Então isso não é omissão. Omissão, de fato, é quando você faz um pedido e a decisão nada fala sobre aquele pedido. Então aí houve omissão. Se você pediu uma dúzia de laranjas e eu nada falei sobre isso, realmente é omissão. Agora, se você pediu e eu disse que não era uma dúzia, eram 9, ou é apenas uma, ou eram indevidas, etc. e tal. Ah, mas o senhor esqueceu de ver que ali tinha um recibo onde ele dizia que ia me dar, mas não me deu. Então isso aí é erro ou visão de julgamento. Cabe o quê? Recurso. A instância superior. Aquela prestação jurisdicional já foi dada. Então a gente vê muito isso assim no dia a dia. Então por que eu fiz essa introdução? Para que vocês sintam como é a nossa vivência, como é a nossa experiência, como é que a gente raciocina. Não é? Por quê? Sabendo mais ou menos isso, como é que a gente pensa, como é que a gente raciocina, o que é que vai acontecer? Vai sair um pedido. Um pedido limpo, claro, conciso e, acima de tudo, execuível. Não é? Quem aqui advoga mais a nível de tribunal, com recursos, por exemplo? Aí você vai fazer um recurso e você coloca lá algumas jurisprudências, coisas já batidas. Mas você bota de São Paulo, Rio de Janeiro, não é? Florianópolis. Aí alguém aqui diz assim, mas não tem nada daqui de Pernambuco? Aí o cara olha assim, em nível de hierarquia, São Paulo, Rio de Janeiro é maior, menor ou igual ao TRT de Pernambuco? Quem é que está te julgando? É São Paulo ou é Pernambuco? Entende? Não vou mais adiante na conclusão, mas eu quero só que vocês entendam, não é? Porque essas coisas estão sendo gravadas. Mas aí, o que é interessante? Forma um banco de jurisprudência. Você sabe como é que a gente, assessor, trabalha? Carga, muito processo. Né? Muito processo. E aí chega lá, vamos imaginar que agora foi mais ou menos pacificado. Bancário, é 150, é 180, é 200 horas. Aí, resultado. Quando eu pego tua peça, que eu olho, aí lá no meio você disse assim, eu trabalho com o desembargador João Batista, vamos dizer assim, imaginar que exista. Aí vocês, aliás, esta primeira turma, esta segunda turma, esta terceira turma, assim também já avaliou, já analisou processos idênticos, né, da lavra do desembargador João Batista, do processo tal. Aí cita aquela jurisprudência. O que é que vai acontecer? Ó, simpatia. Eu disse, gente, eu já julguei, gabinete, já julguei isso, eu vou abrir aquele voto. Você já me deu uma dica, já me poupou um grande tempo. E aí quando eu olho que aquela situação jurídica que você está apresentando é exatamente igual àquela que eu já tinha apreciado, eu vou dar uma olhada de novo e ali a gente vai... Não é? Nem sempre, mas assim, mas o miolo, vamos dizer assim, a fundamentação, que aí você tem que colocar certos pontos, mas assim você vai... Então isso facilita o trabalho da gente. Então veja, imagine, toda a turma aqui, a maioria são 3 juízes. Se você colocar 3 desembargadores, se você coloca pelo menos 2 desembargadores de cada turma favoráveis àquela tua tese, só se o desembargador mudar de opinião. Porque se ele não mudar de opinião, internamente nós já vamos colocar aquilo. Quando já chega no gabinete da revisão, o cara já olha, que já vê que tem um processo dele ali dentro da própria revisão, e ele examinou, ou seja, você passou. Então vejam como vocês podem trabalhar a favor de vocês, da tese de vocês. Aqui tem um advogado antigo, que foi quando eu entrei no tribunal, há 25 anos, ele já advogava aqui, e ele dizia assim, tudo que saía, ele dizia, me dê uma cópia dessa sentença, me dê uma cópia dessa sentença, porque ele advogava muito em Pojuca. Eu olhava assim, eu dizia, mas esse nem é dos seus processos. Não, mas Aí ele foi me explicar, eu tenho um banco de jurisprudência. Então assim, eu sei como cada juiz pensa a respeito de cada matéria. E é isso que é importante a gente saber. Como é que, porque não é ele que vai decidir, então como é que ele pensa a respeito de cada matéria? Vocês querem ver prova oral de concurso? Tem uma amiga hoje aqui, que é juíza do trabalho, uma pessoa extremamente qualificada,
Mas, nos 3 primeiros concursos dela, quando chegamos na banca oral, na prova oral, na banca, ela sempre externava o posicionamento pessoal ou de algum doutrinador que ela acompanhava. E, muitas vezes, nos 3 primeiros, ela tirou nota abaixo de 5 na prova oral. Por quê? Porque ela estava defendendo o certo. Mas era o que ele pensava? Ele, ministro de Brasília, que estava na banca, não. Aí ele olhava para ela e dizia, sua tese está linda, minha linda, mas eu não penso assim. Isso inconscientemente ele falando, não é? Eu não penso assim. Então, 3 para você. Resultado. No último concurso eu disse, vamos chegar na prova oral, você me diga. Aí passei uns 2 meses, eu colocava todas as matérias do concurso e fulano de tal e relator. Aí comecei a baixar os votos desse camarada todinho, lá do PSD. Então assim, mais ou menos 150 votos, matérias. Pronto, é isso aqui que esse cidadão pensa. Se cair isso aqui, você tem que dizer exatamente isso. Nem que no dia seguinte você diga, excelência, eu discordo em gênero, número e grau. Mas no dia da prova você tem que dizer isso. Né? É a maneira... Por quê? Porque você está num jogo, você está numa banca. Né? Então, veja como é que a gente pode colocar na nossa petição, na nossa forma de condução. Não é? Então, isso é importante a gente trabalhar. Pois bem, deixa eu só... Então, é porque realmente fica essa claridade entrando, né? A execução tem por escopo a prática de atos processuais necessários à satisfação do direito do exequente, que pode acontecer pelo cumprimento espontâneo, pelo executado, por meios que permitam concretizar a decisão judicial, seja de pagar, né, quantia, entregar coisa, fazer ou não fazer. Então, é isso que a gente tem por objetividade neste momento da execução. Fazer isso acontecer e de forma rápida e concreta. Né? Eu já trago para vocês uma observação. Essa questão da alteração última da legislação retirou da Justiça do Trabalho a atuação ex officio, o impulso que a gente tinha. Então, assim, a minha vida inteira era tirando processo de gaveta, fazendo revisão de gaveta, e a gente certificava e a gente mesmo despachava. Então, o processo ele ia. Certa vez, eu era diretor de secretaria da Vara de São Lourenço, e o advogado chegou e disse, olha, deve estar havendo algum erro aqui, porque eu fui notificado para receber crédito. E eu sequer apresentei os cálculos de liquidação. Eu disse, então vamos dar uma olhada, doutor. Quando a gente olhou, eu digo, de fato, aqui a prática, a vara liquida o processo e dá ciência às partes. O senhor foi notificado pelo Diário Oficial da liquidação, mas o senhor não se pronunciou. Então a execução continuou, nós já fizemos Banco Central, nós já pegamos o dinheiro, tá certo? O outro já entendeu? O outro deixou, não embargou, não fez nada, então... Está aqui a hora de o senhor receber realmente seu dinheiro. E ele ficou assim olhando e disse assim, mas eu estava esperando ser notificado para falar dos cálculos. Ele disse, mas o senhor foi, não é? O senhor foi. Aí ele disse, eu não pensava que era tão rápido, que era tão ligeiro, entendeu? Mas assim, então a gente fazia. Hoje, o que é que acontece? Hoje isso foi retirado. Mas existe aí uma possibilidade nessa história, né? Ou seja, se você colocar lá na sua petição inicial, dizendo assim, lá um parágrafozinho, bem simples. Em caso de futura execução, desde já, não é, requer a este juízo que as medidas de ofício possam ser praticadas, tais como Bacenjude, Renajude, Infojude, e sai botando o jude da vida todinha, será Jesus. Ou seja, se você pede isso desde lá do começo, tá certo? Então você já pré-autorizou, você já requereu isso. Então, quando nós estivermos tomando essas atitudes de ofício, amanhã ninguém vai poder requerer a nulidade, porque se nós fizermos isso de ofício, sem haver um requerimento, né, então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que anular isso. Recentemente o tribunal anulou um caso desse. A execução correu todinha, só que em algum lugar nenhum tinha. Né? Então veja, eu acho assim, certas coisas, eu vejo o processo, ele tem que ser rápido, ele tem que ser célere. Inclusive eu vejo essa questão hoje, veja que coisa, né? Aquela prática que existia no Código de Processo antigo, lá da Justiça Comum, foi trazida para a Justiça do Trabalho.
chega na hora, a gente faz os cálculos, faz tudo, aí pergunta, notifique-se o autor para dizer o que quer. Bem, mas não. Olha, doutora, a senhora tem aqui, nós liquidamos 30 mil para a senhora receber. Agora a senhora quer que a gente faça o quê? Aí você vai dizer, doutor, por favor, execute. Não é? Doutor, faça isso, faça aquilo outro, não é assim? Mas já imaginou, a gente gastar um funcionário, perder um tempo, gastar dinheiro, para dizer se você quer que eu execute seu crédito. Aí, vamos fazer uma estatística. Se você me disser que tem 0,0000001%, não, doutor, não quero que faça nada, eu queria só essa sentença para botar num quadro na minha sala. Não é? Então, resultado. O que é isso, para vocês entenderem? Quando vão ter essas reformas legislativas, aí os lobbies vêm. Esse é o primeiro momento que eu estou mostrando a vocês, que é uma prática que, numa legislação nova, trouxeram uma prática muito antiga para frear o processo. Quem é que tinha interesse que o processo não fosse de ofício? Não é? Que a gente não pudesse fazer um Bacen, um Renajude, um Infojude de ofício. Não é? Então, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou falar para vocês mais na frente, sobre o parcelamento do 916. É algo moderno? É, mas a prática é velha. E trava o processo. Mas não se preocupe, porque nós já criamos uma maneira de destravar isso. Eu vou mostrar para vocês como nós estamos fazendo, nós criamos na 12ª vara e estamos trazendo exatamente isso. Então, assim, é esse andamento dessas coisas que a gente vai começar a falar com vocês, tá certo? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sempre que precisar interromper, podem ficar à vontade, levantar a mão, interromper, a gente vai. Aqui, a finalidade é essa, é bater um papo, né? Aquilo que eu não souber, que eu não alcançar, eu me comprometo, né, em estudar, em pesquisar, em procurar e passar para vocês. Depois Paulo vai disponibilizar WhatsApp, telefone, e-mail, também vou colocar aqui para vocês. E aí a gente vai batendo papo. No dia a dia eu estou na 12ª vara e quem precisar pode ir lá bater um papo comigo. Se tiver dúvida a gente conversa, tá certo? Então vamos lá. Vocês são parentes, eu não sei se é o momento de indicar. Primeiro Tribunal do Rio de Janeiro, quinta-feira, condenou a empresa e depois embarga a execução ao honorários especiais com ação autônoma. Queria saber se essa prática já foi requerida, se você tem notícia, se é requerida ou não. Veja, com relação a essa questão de condenação de advogado em honorários sucumbenciais, inclusive solidários aí, né? No caso para a empresa, né? Ela interpôs embarga a execução, a vara entendeu que é uma ação autônoma, como ação autônoma ela aplicou a nova... Não, aqui a gente não teve notícia disso ainda não, que eu saiba não. Porque assim, veja, o que acontece? Eu vou falar com vocês daqui a pouco também, vocês vão anotando aí, por favor, porque às vezes a ideia vem e eu bota em stand-by, por favor, anota aí, alguém me pergunta. Não é? Essa questão, por exemplo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isso está sendo firmado. Alguns juízes entendem que pode ser, estou falando de processo judicial eletrônico, tá certo? Alguns juízes entendem que pode ser no próprio curso da ação, como incidente, como era antigamente, e outros entendem que não, que foi criado, inclusive no PJE, você tem uma ação própria lá, quando você vai distribuir a ação de incidente de IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tanto é que quando você distribui, ela toma um número novo, completamente diferente, não é, ela vai por dependência aquele processo, mas o número é autônomo. E aí eu vou explicar a vocês exatamente por quê. Porque quando você tinha esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? O que é que você busca com o incidente da desconsideração? Você busca que, vislumbrando uma má administração, vislumbrando uma fraude nessas coisas todas, porque isso é importante a gente saber. Você não pode pedir, vai depender dos tipos, aí a gente tem que entrar em o antigo direito comercial, hoje direito empresarial comum, do tipo de sociedade, das responsabilidades, inclusive dos sócios dentro da própria sociedade. Se é uma sociedade limitada, se o capital foi totalmente implementado ou se ele não foi,
Aí a responsabilidade. Aí passou-se esse mundo da sociedade limitada e o pessoal entrou no mundo da SA. Quase todo mundo hoje entra no mundo da SA, porque entendia que SA, os sócios acionistas comuns, eles não respondiam por isso. Então, assim, tudo isso é uma coisa que você tem que analisar. A quantidade, se é de capital aberto, se é de capital fechado. Então, uma série de detalhes que comportaria outras análises mais profundas. Não é? Mas, nesse primeiro momento, você busca o quê? Com que sócios, numa situação meio que fraudulenta, não é? Então, você busca a responsabilização destes sócios, das pessoas físicas destes sócios, no mundo de uma atividade decorrente de uma ação de uma pessoa jurídica. Por isso que você desconsidera, né? Chegou um momento onde você não vislumbra mais, não existe mais patrimônio que você consiga achar da pessoa jurídica, e aí você tem que entrar nesse mundo da fraude, demonstrando que houve essa fraude, demonstrando que houve, não é, essa má administração, para entrar nesse mundo da responsabilização. Isso são teses, porque tem gente que simplesmente não demonstra nada, como está lá, como já estava no Código de Defesa do Consumidor, como já estava no próprio Código Civil, agora no novo, e aí, resultado, simplesmente a gente entra nesse mundo da responsabilização. Mas você tem que fazer essa instrução de uma maneira incidental e separada. E por que que isso é importante ser feito? Por que é que chegou-se, ao meu entender, nesse ponto do incidente ser uma ação autônoma ali? Por quê? Porque às vezes você não sabe quantos sócios você vai encontrar. Então às vezes você tem 5, 6, 7, 4, e aí no curso da ação, lá, incidental, aí entra com recurso e mais recurso, daqui a pouco o teu processo está lá em Brasília, por conta de um dos sócios. E se a pessoa não tivesse sido diligente para pelo menos tirar uma carta, pedir a abertura de uma execução provisória de uma carta de sentença, não é? Aí fica o processo todo parado. Agora não. Agora o teu processo pode ficar aqui, o incidente está aqui, abre-se o incidente, alguns juízes estão aplicando inclusive arresto cautelar, mandando fazer banco central sem nem citar o sócio, para garantir a efetividade dessa possível execução. Por quê? Porque se nesse curso todo, enquanto eu não configurar que você está no polo passivo, para ser simples, no diálogo, tá certo? Ele pode se desfazer. É o tal do ganha, mas não leva. Lá na frente você vai dar uma fraude, execução, dá isso e tal, mas cadê? Foi embora. Né? Aí você envolve um terceiro de boa-fé, talvez, nesse processo. E o terceiro de boa-fé, realmente de boa-fé, que a gente estava falando alguma coisa lá fora, não vai ser responsabilizado por isso. Então veja, então tudo isso, o processo está aqui. Hoje é importante também a gente pensar na efetividade da execução. Né? Uma coisa que eu já defendia já há um bom tempo é essa história do trânsito parcial. Né? Do trânsito parcial, do trânsito em julgado parcial de certas coisas. Quando nós trabalhávamos na 15ª, lá em 2009, 2010, nós já aplicávamos. Sempre que eu ia fazer uma certidão de recurso, por exemplo, eu dizia exatamente isso. Imagine que você pediu 15 itens e a empresa está recorrendo apenas do adicional noturno. Então, assim, se você está pedindo apenas, se a empresa está se insurgindo apenas contra o adicional noturno, que tipo de preclusão é essa, minha gente? Preclusão lógica quanto às demais matérias. Tá certo? Por quê? Porque se você não se insurgiu contra aquilo transitou em julgado. Então, no meu entender, aquilo já podia, na execução definitiva até... Exatamente. Então, o que acontece? Então, você faz aquela execução definitiva e vai embora. Você pode escrever isso, dizer, excelência, pedimos 15 itens. Apenas o adicional noturno é objeto de recurso da empresa. Portanto, os demais devem tramitar em execução. Para que uma carta de sentença? Eu acho que tem que ser o contrário. O recurso vai embora. Tudo bem, porque como hoje o PJE não tem mais essa dificuldade, mas antigamente no físico tinha que extrair a carta de sentença, mas de natureza efetiva. Olha, isso é tão interessante. No outro curso, uma colega aqui, ela foi testemunha. O que é que aconteceu?
processo foi para o tribunal, do tribunal a empresa entrou com recurso de revista, do recurso de revista, desculpe, alguém ganhou alguma coisa, alguém perdeu no tribunal, mas o reclamante perdeu algo. E aí o reclamante foi para Brasília. O processo desceu e nós fizemos a execução toda. Chegou num determinado momento, ela pediu, que a empresa depositou, pediu que aquilo fosse liberado. E olha, a gente não estava falando daquela história do incontroverso, não. Era definitivo, era incontroverso porque era definitivo.